Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Henriques, analista aqui do BTG Pactual, e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre o nosso relatório Onde Investir, aliás, o Onde Investir 2026. Você já conhece o nosso clássico relatório, todo ano a gente traz boas ideias de investimento em várias classes de ativo, ações, FIIs, cripto, crédito privado. E hoje eu estou aqui com vocês justamente para falar um pouco mais sobre a nossa visão para o segmento de ações. A gente separou ali 5 nomes, 2 nomes em BDRs, 3 nomes em Ações Brasil. Já eu falo mais com vocês um pouquinho sobre 2 deles. Mas antes de falar sobre esses nomes, eu queria comentar um pouco mais rapidamente aqui da nossa visão para o mercado de ações em 2026, né? Como é que essa dinâmica, na nossa opinião, ela está funcionando. Acho que tem aqui 2 fatores importantes. O primeiro, a gente continua entendendo que existe uma tendência de enfraquecimento do dólar para 2026. Em 2025, esse foi uma tônica importante do mercado, à luz da redução de juros por parte do Banco Central americano. Esse ano a gente tem mais 2 reduções de juros por parte do Fed, né, do Banco Central americano, que a gente entende que é um vento a favor dessa continuidade do enfraquecimento do dólar no âmbito global, apesar de uma magnitude menor do que foi em 2025. Isso se torna, isso cria um pano de fundo bem positivo para a dinâmica de alocação em mercados emergentes e sempre vale lembrar, o Brasil está justamente inserido dentro desse bolsão, do mercado emergente. Então a gente entende que ainda tem um fluxo a ser capturado de forma favorável pelas ações aqui no Brasil, dado esse ponto de enfraquecimento do dólar global. O segundo ponto é justamente a perspectiva do ciclo de flexibilização monetária aqui no Brasil, redução de juros. Tudo aponta para que esse ciclo se inicie em março, logo mais. E, historicamente falando, após o primeiro corte de juros, normalmente o mercado de ação ele começa a tracionar, a performar de uma forma mais positiva. Consequentemente, você reduzindo esse custo de capital, você reduzindo os juros, você deveria também trazer alguma dinâmica mais positiva para ações, dado que você vai descontar os fluxos de caixa por uma taxa menor. Empresas, situações de reestruturação ou mais alavancadas, mais endividadas, tendem, sem dúvida alguma, a performar melhor, mas é um efeito que deveria ser de forma mais espalhado, de forma positiva para ações aqui no Brasil. Sempre vale comentar também, tem alguns riscos, sem dúvida alguma, no horizonte, as discussões de tensões geopolíticas, sempre importante você ter isso no radar. Aqui no Brasil é um ano também de um evento eleitoral, então isso normalmente, historicamente, traz também alguma volatilidade adicional para o mercado, mas a gente ainda entende que é um ano promissor, apesar de eventuais turbulências que existam. E aí, falando um pouco mais de 2 nomes aqui que a gente separou para vocês, o primeiro nome é a PetroRio, uma tese de petróleo e gás. Apesar dessa percepção de que o petróleo ele vai trabalhar no nível de preço entre ali os seus 60 a 70 dólares ou 60 abaixo a 70 dólares o barril, a gente ainda entende que mesmo sob essa dinâmica de preço, a PetroRio, dado a perspectiva de crescimento de produção, ela deve se configurar, deve se tornar uma empresa bastante geradora de caixa no horizonte próximo. E essa geração de caixa deveria se traduzir também em geração de valor para a ação, para o acionista. Tem uma discussão sempre pertinente sobre a alocação dessa geração de caixa, se é mais recompra ou eventualmente mais dividendo, mas de novo a gente entende que existe uma margem de segurança interessante para a tese, mesmo com esse ambiente de preço de petróleo trabalhando num intervalo um pouco mais bem determinado. O segundo nome é Copel, que a gente carrega já há bastante tempo em algumas carteiras recomendadas aqui do banco e a gente continua entendendo que existe uma perspectiva construtiva para a tese de Copel, dados os preços de energia que seguem em alta, ainda uma redução de endividamento, de alavancagem, e tudo isso deve se traduzir em maiores pagamentos de dividendos ao longo do tempo, uma taxa interna de retorno também que ainda se mostra atrativa quando a gente compara no relativo com outras teses do setor de energia, do setor de serviços básicos. Então é um outro nome que a gente entende que também faz sentido pensando para toda essa dinâmica de mercado de 2026. Agora, se você quer saber os outros nomes que estão lá no relatório dentro dessa parte de ações, clica aqui no link da descrição e baixe gratuitamente o Onde Investir 2026
feito carinhosamente aqui pela equipe de Research do BTG Pactual. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.